Boa tarde, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo seja na vida de todos. Hoje nós damos início no capítulo 12 de Mateus. Eu tenho como título O Senhor do Sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereais no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhes disse: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Então aqui é mais uma situação em que Jesus entra num debate, numa discussão aqui com esses líderes religiosos, os fariseus, e Jesus, que ele é sabedoria, ele apresenta algumas situações e uma delas ele lembra eles, os fariseus, no Antigo Testamento, quando Davi com os seus soldados, eles entram na casa de Deus e junto com seus companheiros, eles comem pães da presença ali no templo, né? E ele lembra também que até os sacerdotes, eles profanavam o sábado, porque para cuidar do templo, eles tinham, né, que trabalhar no sábado. E no 7, Jesus diz assim: se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocente, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Olha a afirmação aqui que Jesus diz. Primeiro, Jesus diz que ele não deseja sacrifícios, né? E sim, desejo misericórdia e não sacrifícios. E depois Jesus afirma, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quem é Senhor, manda. Quem é Senhor, domina. E saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhes perguntaram: é permitido curar no sábado? E Jesus lhes respondeu: se vocês tivessem uma ovelha, ela se perdesse e caísse num buraco, vocês iriam e buscariam essa ovelha. Ele nem estava fazendo uma pergunta, ele estava fazendo uma afirmação, porque com certeza a ovelha, que era um bem, né, precioso ali para um pastor de ovelhas, para um fazendeiro, ele não ia olhar o sábado para ir lá salvar o seu animal. E Jesus disse assim: quanto mais eu não faria o bem para um filho de Abraão, quanto mais vale um ser humano do que uma ovelha. E que ele não deixaria de curar uma pessoa porque era sábado. E aquele homem estendendo a mão para Jesus, Jesus toca e aquela pessoa, aquela mão fica boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. Sabendo disso, que estava para ser perseguido e morto, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou todos os doentes que havia entre eles, advertindo-os que não dissessem quem era ele. Isso aconteceu para cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías no capítulo 42.
Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que ele leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão a sua esperança. Aqui nós vemos uma profecia em Isaías a respeito de Jesus, e o versículo 21 para a nossa meditação: em seu nome as nações porão a esperança. No nome de Jesus, eu, Rosilene, coloco a minha esperança. No nome de Jesus, todos os estudantes da Palavra de Deus, do grupo Estudando a Bíblia 2019, colocam a sua esperança. A nossa esperança não pode estar no presidente da República, não pode estar no prefeito, não pode estar em alguém que tem prestígio, que possa sim abrir as portas para nós. O Senhor Jesus pode usar quem Ele quiser, tanto o presidente, quanto o prefeito, quanto alguém de prestígio, mas a minha esperança está no nome do Senhor Jesus. E depois eles atentam a acusação contra Jesus novamente. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Então Jesus se depara com uma situação que nós chamamos de libertação, onde uma pessoa está doente por causa de demônios, onde neste caso era tão sério que a pessoa ficou cego e mudo por causa de possessão demoníaca. Jesus manda os demônios embora e aquele homem passa a ver e passa a falar. Ele era mudo, ele passa a falar. E é claro, né? Alguns ficaram atônitos, celebrando, mas outros invejosos. A inveja, ela é terrível. Ela faz com que coloque para fora tudo aquele tesouro ruim que tem dentro da vida da pessoa. E era isso que os fariseus tinham dentro deles. Um veneno terrível que é difícil de combater, que é a inveja. É tão sério a inveja que a pessoa, numa expressão bem vulgar, elas vomitam palavras, né? E aqui elas realmente fazem isso, porque elas falam contra Jesus que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, pelo poder dos demônios. E Jesus então fala para eles: mas como assim, né? Se eu estou trabalhando para Satanás, essa casa vai ficar dividida. E olha, se há uma coisa que nós podemos falar sobre os demônios, é que eles são organizados. São muito mais organizados do que muitas igrejas e cristãos por aí. Infelizmente, eles têm hierarquia e eles são muito organizados. E Jesus disse: como assim? Uma casa dividida não subsiste, né? E Jesus aqui
no versículo 28, ele diz: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E nós sabemos que o reino de Deus chegou até nós, que o reino de Deus chegou para todo aquele que crê e recebe Jesus Cristo. Então nós sabemos com toda nossa força, pela nossa vida, que Jesus expulsava demônio, que Jesus expulsa demônio, que Jesus liberta as pessoas de suas doenças e enfermidades, liberta do inferno pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa deles. Jesus está querendo dizer aqui sobre guerra espiritual. Jesus está dizendo assim: para entrar no reino das trevas, sobre o governo de Satanás, é necessário uma guerra espiritual, é necessário amarrar os demônios para libertar as pessoas que estão cativas ali no inferno. Por isso Jesus ensina várias vezes sobre o jejum, sobre o poder que ele nos concede à igreja para entrar na casa do valente, roubar os seus bens, quer dizer, libertar ali aqueles que estão cativos, pelo poder que ele nos concede, pelo poder do nome de Jesus, é que nós fazemos essa batalha espiritual. E continuando, aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não se ajunta se espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa vida e nem na vida que há de vir. Quer dizer, é um pecado para a eternidade, é uma condenação eterna. Mas o que significa isso, né? Nós sabemos que Jesus envia o Espírito Santo de Deus com uma missão. Ele é quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Eu só estou no reino de Deus, eu só estou na presença de Deus porque o Espírito Santo achou em mim um coração humilde, um coração quebrantado, que deu ouvido à mensagem de Jesus Cristo, e então o Espírito Santo pôde me convencer do pecado, do juízo e da justiça e me tornar uma nova criatura e me tornar um filho de Deus. Por que esse pecado contra o Espírito Santo é tão sério assim? Pessoas como os fariseus, pessoas que endurecem o coração, elas enrijecem o coração, elas se posicionam, elas são cauterizadas. Como o Espírito de Deus poderá convencer essas pessoas para que elas possam ser salvas e ter e passar a eternidade no céu com Deus? Não tem jeito. Não tem como. Por isso é o pecado contra o Espírito Santo de Deus. Ele não tem perdão, porque não tem como a obra redentora de Jesus chegar ao coração do homem. Eu sei que existem muitas palavras querendo explicar o pecado contra o Espírito Santo, mas o pecado contra o Espírito Santo é esse. Um coração
tão endurecido que chega a falar que Jesus está sendo usado por demônios, essa pessoa, ela não tem lugar no coração, ela não tem como dar essa entrada para o Espírito de Deus convencê-la. E se o Espírito Santo de Deus não convencê-la, elas não vão aceitar Jesus nunca, porque a obra começa pelo Espírito de Deus. Isso é pecar contra o Espírito Santo de Deus. Quando o coração se endurece, ao ponto de falar mal contra a igreja, de falar mal contra a obra de Jesus Cristo, de falar que os milagres que têm acontecido não é poder de Deus, não é de Jesus Cristo. Essa pessoa tem o seu coração endurecido. Ela tem o seu coração cauterizado e não tem como o Espírito Santo fazer toda a obra de convencimento, a obra de regeneração, de tornar uma nova criatura. Não tem como santificar uma pessoa, regenerar uma pessoa, justificar uma pessoa com o coração dessa maneira. E assim essa pessoa será condenada eternamente por ter um coração dessa maneira e que coloca para fora palavras que são terríveis contra o próprio Deus, contra Jesus, contra os milagres, contra a obra que Jesus fez. Amém? Fica essa palavra para o seu coração, medite nela e que Deus te abençoe muito.